A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Adelmilson, estamos no Sala Pastoral, esse ambiente virtual, este lugar de instrução, de direcionamento, este lugar em que nós falamos com o povo promessista, mas falamos também com você que não é promessista, é evangélico, você que não pertence a nenhuma igreja, está nos acompanhando no Sala Pastoral, pela TV Viva a Promessa. Nós agradecemos a todos pela audiência e estamos aqui para levar a palavra de Deus a você. Como vocês sabem, nós fizemos 4 episódios sobre um tema maior, porque somos promessistas. Falamos sobre as doutrinas essenciais da Igreja Adventista da Promessa. Fizemos uma live maravilhosa, uma live de 1 hora mais ou menos, respondendo as perguntas. E o resultado foram mais 3 episódios sobre textos difíceis. Já fizemos o episódio 1, o 2 e hoje é o nosso 3º e último episódio sobre textos difíceis. Sabemos que tem muito mais textos difíceis, mas nós escolhemos 3 para conversar com vocês. No mês de junho, o pastor Amador e o pastor Santiago estiveram conosco aqui no Sala respondendo as perguntas, tá bem? Neste mês de julho, o reverendo Amador está com a gente. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Tem mais um texto difícil. Falando em texto difícil, nós temos usado aqui 2 de Pedro, capítulo 3, 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Bom, sabemos que tem pontos difíceis, mas Deus tem dado à igreja pastores mestres para explicar a palavra de Deus para o seu povo, em todo o tempo. Desde Efésios 4:11, Paulo já disse na igreja primitiva, nós tínhamos pastores mestres e temos durante toda a história da igreja. Bom, hoje vamos conversar com o mestre na palavra de Deus. Antes eu tenho os 3 pedidos especiais. Envie o link, é o nosso último programa, então envie o link. Natan, coloca o link aqui no vídeo, olha aí. Quase errei link aqui, hein, Natan? Coloque o link aqui, olha. Link do nosso programa, para a gente enviar para todos os grupos de WhatsApp. Você vai enviar e dizer assim, olha, o pastor Amador e o pastor Adelmilson estão agora no Sala Pastoral, tá bem? Segundo pedido, se inscreva no canal da TV Viva a Promessa. Queremos bater a marca de 30 mil inscritos nesta TV que tem sido bênção para a igreja brasileira e para a igreja fora do Brasil também. Terceiro pedido, seja um patrocinador da obra missionária, um patrocinador da TV Viva a Promessa. A nossa TV é sustentada, os programas são sustentados, subsidiados, patrocinados pelos amigos e amigas da missão. Então vai aparecer o QR Code, chave Pix, você pode colaborar, contribuir, segundo aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Pois bem, hoje temos mais um texto difícil. Antes eu vou chamar o vídeo de abertura e depois estaremos com o pastor Amador. Ao estudar a Bíblia Sagrada, é normal se deparar com textos que você pode não entender. Isso já aconteceu com você? Já se encontrou diante de perguntas difíceis sobre a Bíblia? Questões que parecem não ter resposta fácil? Nesta temporada do Sala Pastoral, vamos encarar de frente essas perguntas desafiadoras e buscar respostas profundas e esclarecedoras. Vamos abordar temas como: Deus aboliu todas as leis na cruz? A Bíblia autoriza se alimentar de todos os alimentos? E todos os dias são santos e não apenas o sábado? Contaremos com a participação de um pastor especialista que nos ajudará a desvendar os mistérios das Escrituras. Prepare-se para um caminho espiritual de fé e descoberta. Não perca nenhum episódio da nova temporada do Sala Pastoral. O episódio de hoje começa agora. Meu irmão, minha irmã, estamos de volta com mais um texto difícil. E hoje nós selecionamos para o reverendo Amador responder para vocês Romanos 14, verso 5, que diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Pastor Amador, de acordo com alguns pesquisadores do Novo Testamento, alguns pesquisadores e professores de Bíblia, Romanos 14, verso 5, desfaz de maneira definitiva e conclusiva o conceito teológico de que o sábado é o dia de descanso obrigatório para os crentes, quer sejam judeus, quer sejam gentios.
interpretam a expressão: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, como se Paulo estivesse aqui definitivamente dizendo que o sábado não é um dia de guarda, porque todos os dias são iguais. Pastor Amador, sabemos que em Romanos 14, não só o sábado, mas também tem regras alimentares presentes neste texto. Será que esse texto específico que eu li aqui, ele está dizendo que Paulo está aqui abolindo os mandamentos, especialmente o sábado? Será que essa interpretação é correta? Ou nós temos uma interpretação com base na Bíblia que vai dizer o que esse texto está falando, e então nós seguiremos com as interpretações do geral bíblico, de todos os textos bíblicos, afirmando que o sábado é o dia de descanso, o sétimo dia é o dia de descanso que Deus deixou para o seu povo. Pastor, olhe para a câmera, o senhor tem alguns minutos aqui, rápidos, tá bom? Não temos muito tempo, hein? Mas o senhor tem alguns minutos para explicar para o povo promessista o que esse texto quer dizer. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que a paz de Cristo Jesus continue na vida de todos os nossos irmãos. Então, estamos diante de mais um texto difícil. Difícil é difícil. Veja, ele pode ser difícil se a gente não valorizar o que está escrito, se a gente quiser fazer o texto dizer o que ele não está dizendo. Mas quando nós lemos e procuramos entender o que o texto está dizendo, quando nós procuramos a extrair, não nós colocarmos a nossa interpretação, mas extrair de dentro para fora a interpretação já existente, os textos não vão ser tão difíceis assim. É claro, tem alguns que eles se tornam assim um pouco mais complicadinho para a interpretação deles. Agora, tem alguns que não precisa interpretar, não, ele já está interpretado. Vários textos já estão interpretados. Vamos lá então. Pastor, versículo 5. Só que o versículo 5, pastor, ele antes dele, pastor, vem 1, 2, 3, 4. O erro de muitos intérpretes está aí. Por exemplo, como começa esse capítulo 14? Olha, ele começa assim: ora, quanto aos que estão enfermos na fé. Aqui está falando de quem está enfermo na fé. Aqui não está conversando ou falando de quem tem a sua fé baseada nas verdades bíblicas. Uma pessoa enferma na fé. Uma pessoa que está aprendendo e às vezes nunca chega ao conhecimento. Na época acontecia, nosso dia também acontece, pastor. Então veja, quanto àqueles que estão enfermos na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque aqui muitas contendas aconteciam e as contendas sempre traziam mais dúvidas e não traziam esclarecimento. Então, Paulo está orientando essas pessoas que estavam criando mais dúvidas naqueles que estavam enfermos na fé. O que precisa fazer com quem está enfermo na fé? Clarear bem as verdades bíblicas para que ele seja curado e não se torne mais enfermo, certo? Aí vem o versículo 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes, de tudo. Esse de tudo aqui é todos os alimentos? É todos os alimentos ou não? Ou todos os legumes? Não, irmãos, não. Aqui nós vamos falar mais do versículo 5, mas só para vocês terem uma ideia. Aqui, o apóstolo Paulo está mostrando dois grupos de pessoas. Uns, eles se alimentavam das carnes que Deus disse que podia comer. Outros eram vegetarianos. Nossos dias de hoje também existem esses grupos de pessoas, pastor. Existem. Já fui abordado e até questionado por alguém, né, que crê assim. Então, veja só, aqui nos 2 primeiros versículos, está mostrando exatamente esses grupos. Um, que comia de tudo aquilo que Deus disse que pode comer, e outros eram vegetarianos. Então, Paulo está chamando essas pessoas que não sabem discernir uma coisa da outra, de doentes na fé. Agora, o versículo 5, vamos diretamente ao versículo 5, não faz diferença entre dia e dia. Veja, o contexto é o mesmo. Aqui continua falando sobre as pessoas que estão enfermas na fé. Bom, nós, adventistas da promessa, nós procuramos pelo menos, aguardar o sábado, o 7º dia da semana. Não é segunda nem terça, o único dia que tem nome na semana é o 7º dia, como Deus disse no capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo 8,
sábado do Senhor teu Deus. Não é seu e nem meu, é sábado do Senhor nosso Deus. Agora veja, faz diferença entre dia e dia. Essa diferença que as pessoas fazem de dia e dia. Que dia é, será? Será que é o sábado, sétimo dia? Sábado, sétimo dia? Veja, ele já foi feito diferente lá no começo. Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Então veja, quando nós falamos do 7º dia, o sábado, nós estamos falando também da soberania de Deus. Agora, esse versículo 5 são grupos de pessoas, judeus, como nós já comentamos anteriormente numa outra live, são grupos de judeus que queriam que os cristãos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo continuassem a guardar sábado da Páscoa, sábado das Luas Novas, sábado, todos esses sábados cerimoniais, certo? Todos esses sábados que faziam parte de uma cerimônia. Por exemplo, o dia da expiação, e tinha vários outros sábados. Só na Páscoa tinha 2 sábados. O primeiro dia, iniciava a Páscoa, e o último dia, certo? Então, os judeus estavam tentando a levar os gentios a crer que se eles não guardassem esses dias, eles não teriam salvação. Então, o contexto aqui é esse. E Paulo está orientando que nos faz diferença entre dia e dia. Uns faz. Irmãos, prestem bem atenção. Um faz. Aqui não é Deus. Aqui está falando pessoas. Por exemplo, quem diz que o sábado é santo? Não é eu, não sou eu. Não é o pastor Edelmilson, não é a igreja Adventista da Promessa. Alguém perguntou assim uma vez para mim, você guarda o sábado porque você é Adventista da Promessa? Não. Você não come o porco porque você é Adventista da Promessa? Não. Sabe por que eu guardo o sábado? Porque Deus disse que ele é santo. Certo? Deus disse que ele é santo. Então, faz diferença. Agora, aqui são os dias que não tinha mais valores na cristandade, não tinha mais valores na questão de servir a Cristo e guardar esses dias, não tinha mais valores. Aí nós vamos ler capítulo 4 de Gálatas, aí lembramos novamente, ou relembramos do capítulo 3, 2, 14 a 16 de Colossenses. Então é praticamente a mesma coisa. Veja, as pessoas faziam diferença de dias, esses dias festivos, certos, como eu citei, Luas Novas, sábado da Páscoa, sábado da expiação e vários outros sábados, inclusive tinha o sábado da terra também, certo? Então veja, eles faziam diferença, eles queriam continuar guardando esses dias festivos que para a salvação não tem nenhum valor mais. Agora, o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, esse continua tendo valor. Agora, pastor Edelmilson, é interessante, quero e gostaria de convidar vocês que estão nos ouvindo, nossos internautas, olha aí que legal, sejam todos bem-vindos, prestem bem atenção. Segundo o que nós sabemos, quando foi escrito a carta aos Romanos, sabe, aproximadamente no ano 56, certo? Agora, quando foi escrito Atos dos Apóstolos, aproximadamente em 62. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, quando nós lemos lá em Atos, capítulo 13, versículo 44, 45, você vai ver Paulo guardando o sábado. Esse mesmo Paulo aqui. Está falando, não faz diferença entre dias e dias. Paulo guardando o sábado. E outra coisa, ele estava numa cidade que tinha muitos gentios. E Paulo pregou o evangelho aos gentios, e os gentios, quando terminou, e o assunto era lei, era sobre a lei. Quando terminou o assunto, os gentios disseram assim, olha, no sábado seguinte, fale as mesmas palavras. Veja, estou mostrando para vocês que Paulo aqui não está condenando, não está ensinando que o sábado, o 7º dia, ele foi abolido. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Depois disso, nós vamos ler, eu citei aqui, capítulo 13 de Atos, e Atos foi escrito em 62, aproximadamente 62, e Romanos foi escrito em 56, tudo bem? E aí nós vamos encontrar no capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 2, Paulo novamente nas igrejas, só voltando no capítulo 13,
Veja, o sábado seguinte, fale as mesmas palavras. A Bíblia diz que no sábado seguinte reuniram todas as pessoas da cidade para ouvir as palavras dos gentios. Aqui não era só judeus, não. Porque muitos dizem assim, não, quem guardava o sábado era só judeus. Não, irmãos, todo o povo de Deus guardou o sábado e continuou guardando no Novo Testamento. Vocês sabem disso. Capítulo 4, 16 de Lucas vai dizer que Jesus ia na igreja, na sinagoga, ensinar as pessoas no dia de sábado. Versículo 31 do mesmo 4, em Cafarnaum, olha Jesus ensinando o povo no dia de sábado. 23, 56 de Lucas, olha as mulheres, elas foram ver onde Jesus foi sepultado, voltaram elas, ou voltando elas do sepulcro, guardaram o sábado conforme o mandamento. Que mandamento? Lembra-te no dia do sábado para o santificar. Então, tudo bem? Esse capítulo 14 não está ensinando ninguém a não guardar o sábado. O assunto aqui era aqueles dias, cerimônias, que o povo estava querendo continuar guardando, os judeus, e ele estava tentando ensinar os gentios a guardar também, certo? Agora preste bem atenção, continuando aqui, só para daqui a pouco já estaremos encerrando, mas preste bem atenção. Olha, 5. Não faz diferença entre dia e dia. Quem fazia diferença entre dia e dia? Os fracos na fé, os doentes na fé. Porque os sãos na fé sabem qual é o dia que Deus abençoou e santificou. Tudo bem? Aqui está tratando de pessoas doentes na fé, irmãos. Não seja doente na fé, seja são na fé. E se você for são na fé, você vai obedecer às orientações de Deus. Inclusive, o sábado é o santo dia do Senhor, teu Deus. Veja, mas outros julgam iguais. Que iguais? O sétimo entra aqui? Não. Os demais dias, os dias festivos, todos os dias festivos são iguais. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Por quê? Aqui não era questão do sábado, sétimo dia, mas era outros sábados, que eram sábados de cerimônias, tudo bem? Agora, preste atenção. Vamos ao versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Você vive para o Senhor? Se você viver para o Senhor, você também vai morrer para o Senhor, certo? Voltando ao versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus, certo? O alimento que você está comendo, você pode dar graças a Deus sem nenhum sentimento de culpa? Certo? O dia que você está guardando ou deixando de guardar, você pode dar graças a Deus sem nenhum sentimento de culpa? Aí o versículo 7 que eu já citei. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Daí, você morre para você vive para você, eu vivo para mim e eu vou morrer para mim? Não. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se eu vivo para o Senhor, eu vou ser obediente. Se você vive para o Senhor, você vai ser obediente. Se você vive para o Senhor, você vai ser abstinente. Se você vive para o Senhor, você vai guardar o dia que Ele diz: este é o meu santo dia, sábado do Senhor teu Deus. E daí? Você vive para você ou você vive para o Senhor, para o nosso Deus? Se você viver para você, você vai morrer para você. E se você morrer para você, você não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Mas se você viver para o Senhor, você vai morrer para o Senhor. E se você morrer para o Senhor, você vai ressuscitar na primeira ressurreição como filhos de Deus. Tudo bem? Olha, então, aqui está a explicação correta desses versículos. Agora, concluindo, versículo 9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como também dos vivos. Então, Jesus é o Senhor e o sábado é do Senhor. Lembra lá do capítulo 2, 27 de Marcos, que diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, não é por causa dos judeus, por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E o versículo 28, o Senhor é Senhor dos sábados, do sábado, Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Agora, preste atenção. Você está servindo a Ele? Se você estiver servindo a Ele, você vai obedecê-lo em todas as doutrinas bíblicas, que é verdade. Não para ser salvo, mas porque você é salvo.
foi salvo pela fé, agora tem que ser obediente. Você tem que seguir a santidade até chegar na glorificação. Que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus. Então, pastor, exatamente. Amém. Olha aí, meu irmão, mais um texto difícil, Romanos 14:5, o pastor Amador respondeu para todos nós, respondeu para você. Continue lendo as Escrituras, pesquisando a Bíblia, procure o seu pastor se você tiver alguma dúvida doutrinária, teológica. Nós temos pastores espalhados pelo Brasil, noutros países. Pode procurar também os nossos centros de educação teológica, seminários, CETAP. Temos uma equipe de professores e pastores que poderá te atender, poderá te ajudar, tá bem? Então, continue lendo a palavra de Deus. Como nós vimos, Romanos capítulo 14 não está falando sobre a mudança do sábado para o domingo, ou o abandono do sábado, bem como de alimentos também. Mas como o tema específico é o verso 5, sobre diferença entre dias e dias, a Bíblia faz diferença entre dias e dias. Deus fez diferença. O pastor Amador falou para a gente, o 7º dia, inclusive, tem um nome. Os outros dias são do 1º ao 6º dia da semana, mas o sábado é o sábado de descanso. Jesus fez diferença entre dias e dias, ele foi à sinagoga ao sábado, ele guardou o sábado. Paulo fez diferença entre dias e dias. Então o texto não está defendendo aqui o abandono do sábado como dia de observância, dia de guarda. Não. A igreja cristã guardou o sábado. É bem verdade que no segundo século, a igreja entra em crise concernente ao sábado, do ano 115 depois de Cristo. Qualquer estudante sincero e honesto das Escrituras e também da história da igreja cristã, qualquer estudante saberá que a igreja cristã, a igreja de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja sabatista. Agora, no segundo século, a igreja abandona o sábado. Não a totalidade dos cristãos, mas parte da igreja no ano 115 em Antioquia, depois no ano 165 depois de Cristo, com Justino Mártir, ele abandona o sábado e toda a congregação. Depois nós vamos encontrar, especialmente no 4º século, nós temos sérios problemas a partir de Constantino Magno, 7 de março de 321, a partir dos decretos de Constantino dizendo que havia 2 dias de guarda, sábado e domingo, e estava tendo muito prejuízo na agricultura e também nas guerras, e ele estabelece que o domingo é o dia a ser observado, ou o dia de descanso para a cristandade ocidental. Então nós temos essas alterações, passamos por toda a Idade Média, chegamos à Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, os protestantes optaram pelo domingo, continuaram aguardando o domingo, observando o domingo, até chegar ao Brasil. As igrejas que vieram para o Brasil trouxeram também o domingo. Agora, há um dado importante que eu gostaria de destacar aqui para vocês. A partir das evidências históricas, podemos afirmar seguramente que foi a tradição dos pais da igreja e não a Bíblia que mudou o sábado para o domingo. Não a Bíblia. Que se fundou esta falsa interpretação de que o domingo foi considerado o dia do Senhor, defendido no 2º século, como eu disse a vocês, passando pela Idade Média, pela Reforma, até 1917, quando a Igreja Católica afirmou no cânone 1248 do Código de Direito Canônico que todos os fiéis deveriam abster-se do trabalho servil no domingo. Então é a tradição e depois a Igreja Católica que faz a alteração. Paulo nunca alterou o sábado para o domingo. A Bíblia continua fazendo diferença entre os dias da semana, sendo que o dia de descanso é, sem dúvida, o sábado, o 7º dia da semana. Por que nós, promessistas, guardamos o sábado? Porque é bíblico, E assim nós continuaremos defendendo o sábado como um dia de descanso, como uma janela para a eternidade. Uma janela para a eternidade. Até que um dia nós entraremos definitivamente no descanso eterno que é Cristo Jesus. O sábado aponta para Jesus, meu irmão, minha irmã. O sábado aponta para Ele, que é o descanso eterno. Nele nós estaremos para sempre em Cristo Jesus. Amém. Enquanto isso, nós vamos viver a cada 7 dias, cada 6 dias nós temos um a mais,
que divide a semana, né, pastor Amador? Que é o Isso. sábado, onde nós vamos para a igreja, onde nós cultuamos a Deus. Ah, mas a gente pode cultuar todos os dias. Pode sim, mas nós temos um dia de culto, que é o sábado. Amém. Então amanhã é sábado. Amanhã é olha sábado. aí. Nós vamos lotar as nossas igrejas, sem preguiça, irmão. Lotar as nossas igrejas, vamos congregar, vamos falar de Jesus. Jesus vai se tornar grande, cada dia maior na Igreja Adventista da Promessa, porque nós somos cristocêntricos, mas nós guardamos o Shabá, nós guardamos o sábado, o sétimo dia da semana, e vamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Uma geração vai ensinar outra geração, até que um dia vai raiar a luz eterna de Cristo Jesus. Amém. E nós entraremos no sábado eterno, que é Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Pode orar para nós, pastor, por favor? Amém. Estaremos agradecendo a Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvores e glórias e ações de graças pertencem a Ti. Pai, estamos aqui defendendo as Tuas verdades. A Tua palavra sempre é alimento. A Tua palavra é pão, a Tua palavra é água, a Tua palavra é espada, a Tua palavra é escudo. A Tua palavra é tudo, Senhor. E nós queremos continuar nos alimentando dessas verdades da Tua palavra. E queremos convidar todos os nossos irmãos a se alimentar dela também. Espírito Santo de Deus, trabalhe nas vidas de todos os nossos irmãos, de todos os nossos internautas, todos os nossos radiovintes, de todos os nossos... aqueles que estão atentos, ouvindo e querendo aprender, querendo crescer, todos eles, abençoe a todos, sustente a todos, para a Tua glória, honra e louvor. Use-nos nas Tuas mãos para defender as Tuas verdades, use-nos nas Tuas mãos para transmitir com autoridade, com humildade, mas também com ousadia as verdades da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por Tu ter nos dado este privilégio de conhecer, de aplicar essas verdades, de transmitir essas verdades, pois é verdade, e a verdade precisa ser aplicada e transmitida a todos aqueles que precisam ouvir e precisam conhecer. Guarde a todos, sustente a todos, que tenhamos aí uma continuação, Senhor, deste dia de sexta-feira, o último dia da semana, e que tenhamos aí o próximo dia, o sábado que é o dia abençoado e santificado, que possamos reverenciar o Teu dia, mas reverenciando a Tua soberania, para a glória do Teu nome, que todos possam reverenciar a Tua soberania. Nós oramos nesta confiança que Tu farás aquilo que lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Meu irmão, minha irmã. Amém. Terminamos aqui esses 3 episódios, textos difíceis com o pastor Amador. Foi bom ter você com a gente até essa última sexta-feira. A próxima sexta-feira nós já estaremos no mês de agosto de 2024. Olha, nós temos um convidado especial para o mês de agosto. Vai falar sobre um tema inquietante. A Igreja Adventista da Promessa é uma seita? Sabe quem nós convidamos para debater esse tema? Pastor Rivaldo Correia de Melo Filho, o professor Rivaldo. Assim como o mestre Amador é um mestre na palavra, e nós vamos discutir esse tema. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, a Igreja da Promessa é uma seita? O que caracteriza uma seita? Quais são as doutrinas que uma seita geralmente abraça? A promessa é ou não é uma seita? Nos acompanhe, sexta-feira, se Deus permitir, um ósculo santo. Até lá, Deus abençoe.